mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2, 12. Tema da semana: os resultados da mordomia cristã. Já estamos prontos para começarmos o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo aqui em nossa roda de conversa. Uma alegria podermos conversar com você, abrirmos a Palavra de Deus no programa de hoje com convidados e com um tema muito especial. Aliás, por falar em tema especial, este é o último tema desta temporada aqui, uma longa temporada, estudando um assunto muito profundo, muito bonito, falando sobre a mordomia cristã, os reais motivos do coração. Apenas relembrando aqui alguns temas importantes, analisamos os perigos do materialismo, da cobiça, do egoísmo, da avareza, tantos problemas importantes que envolvem o mordomo do Senhor Jesus. Avaliamos questões de fidelidade, o que a Bíblia pensa sobre assuntos como dízimos, ofertas, a nossa fidelidade a Deus, assuntos envolvendo até a nossa saúde, os demais temas da mordomia cristã. E hoje nós chegamos na última etapa desta temporada, desse manual, que foi proposto para que a gente estudasse aqui no programa Lições da Bíblia. E o tema é: quais são os resultados da verdadeira mordomia cristã em nossa vida? E nós vamos conversar com vocês em casa, juntamente com os amigos aqui também, que retornam ao programa. Estiveram na semana passada os amigos pastores Oséias Costa e Raimundo Ribeiro, que retornam ao programa para a gente poder conversar. Uma alegria recebê-lo mais uma vez, pastor Oséias. É uma alegria, pastor Lanza, pastor Ribeiro, estarmos juntos novamente aqui para uma discussão desse tema dessa semana. E mais uma vez eu quero transmitir o meu abraço ao povo querido do Pará, Maranhão e Amapá e de todos os espectadores de todo o Brasil que está conectado conosco. Maravilha! Um abraço fraternal a todos esses amigos dessa região lindíssima do nosso amado Brasil. Muito bom. Pastor Ribeiro, também mais uma vez, alegria recebê-lo aqui. Pastor Ribeiro trabalha no escritório da Igreja Adventista ali em São Luís, nesta área de mordomia cristã, família. Prazer recebê-lo. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. E finalmente chegamos, ao último tema. Depois de abordar tantos assuntos que se referem ao mordomo, vamos hoje ver quais são os resultados dessa mordomia cristã na vida do mordomo. Que maravilha. Aliás, preciso corrigir uma coisa aqui especial. O pastor Oséias, ele é o líder da Igreja Adventista para a região norte do Brasil, nesta área de mordomia cristã e família também, não, família não, né? Secretaria. E secretaria executiva da igreja, representando aqui esse escritório regional bem grande e importante também da Igreja Adventista. Muito bom, amigos. Vamos começar com uma oração? Vamos lá. Ore com a gente em casa também. Pastor, por favor, ore para nós. Muito bem, vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando contigo. E nesse instante queremos estudar esse tema tão importante. Queremos suplicar que Teu Espírito nos dirija, nos guie, mas também dirija a mente, o coração daqueles que estão nos ouvindo, nossos espectadores, telespectadores, de modo, Senhor, que tudo aquilo que falarmos aqui alcance êxito na vida de cada um deles, sirva de crescimento para nós e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém. Continue conosco por Cristo. Amém. 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 Vamos ouvir pela última vez o vídeo do autor com o pastor John Matthews. Nesse trimestre, eu comecei com o caos financeiro na cultura atual. Eu chamei de caos. No capítulo 13, eu quero terminar com contentamento. Do caos ao contentamento. E o que estava no meio, espero que tenha sido um processo de como chegar a esse ponto. Quais são os resultados de ser um bom mordomo e bom administrador? Há duas frases nas Escrituras que podem ser encontradas em Mateus 7, 21, 23 e 24. Há duas palavras. Ele diz, muito bem,
ao bom servo e fiel, e a outra é afasta-te de mim. Queremos ouvir algumas dessas palavras e algumas outras não queremos ouvir. O que significa quando Deus diz, muito bem, servo bom e fiel? Significa que você é salvo pela fé. Significa que você viveu uma vida centrada em Deus. Pense em Daniel, pense em Jó, em José, em homens que viveram uma vida centrada em Deus. Tudo o que vivenciaram, todas as situações em que estavam inseridos, foi o seu relacionamento com Deus que os guiou através das circunstâncias. Há também a influência da comunidade. A nossa mordomia não está só em administrar posses tangíveis ou não tangíveis. Está em sair para a comunidade e as outras pessoas verem vivendo esse tipo de vida. Você é uma pessoa muito feliz e te dou tudo o que você quer, mas então você tenta tirar cada centavo de mim em um negócio? Como a sua mordomia afeta a comunidade ao seu redor? Existe outro princípio que é confie em Deus de todo o seu coração, que encontramos em Provérbios. Como você é nesse aspecto? Como você está confiando em Deus emocionalmente e intelectualmente? O fato de você ouvir isso estudando e lendo a Bíblia mostra que há coisas em que você acredita, ideias que você aceita. Mas vivemos num mundo de emoções. O que me leva ao contentamento já foi dito que o contentamento é uma grande arte que precisa ser aprendida e é um mistério. O último, para o mordomo, é se tornar contente. Não significa que ele seja preguiçoso, não significa que não vai mudar. Simplesmente significa que está seguro em Cristo em toda situação. Como você pode ser contente? Através de muita prática. Como seria isso? Eu toco violão e há alguns acordes no violão que eu não sei tocar. Então eu vou pegar esses acordes, praticar cada nota até que eu consiga executar com perfeição. Depois vou juntar com o restante da música. Para ser um bom mordomo, pratique muito. Deixe-me dizer no que praticar. Seu nome é Jesus. Se focarmos em Jesus com muita prática, você verá uma revolução acontecer. Há mais uma coisa, e eu quero ler para você, pois acho muito interessante. Está no Desejado de Todas as Nações, página 523, e diz, quando os seguidores de Cristo derem o que é de Deus, eles estarão acumulando tesouros que serão dados a eles quando ouvirem as palavras, muito bem, servo bom e fiel, entre agora na casa do seu Senhor. Ellen White diz, quando dou o que é de Deus, que é o meu dízimo, minha vida, minhas ofertas, eu acumulo tesouros no céu. Quando ele disser, muito bem, ele os vai dar de volta. Não sei como isso vai funcionar, mas eu quero estar lá e quero que você esteja também. Tema importante, esse que o pastor John Matthews coloca como último desse manual de estudos. Você pode tê-lo já aberto aí para acompanhar este último tema. Os resultados da mordomia cristã. É interessante, né? Porque, como tudo que a gente faz na vida, a gente tem resultados, a gente colhe algum fruto. E esses resultados, pastor Oséias? Olha, Lanza, é interessante o seguinte, esse estudo dessa semana está falando da vida prática do ser humano, principalmente do cristão, para ser uma influência positiva. E não é um tema fácil, porque hoje há muita divergência. O próprio grande reformador chamado Lutero, ele abraçou a carta de Romanos, que ali fala que o justo é salvo pela fé, o justo viverá pela fé. E ele considerou a carta, a epístola de Tiago como epístola de palha, porque ali fala muito de ações práticas, o viver de um procedimento correto. Lutero ele não conseguia harmonizar. Ele desafiava as pessoas a harmonizar essas duas epístolas, Romanos e Tiago. Porque Tiago, ele diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras e eu vou mostrar a minha fé através das obras. Com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Agora, é interessante, como harmonizar? Eu entendo, e até estava assistindo uma aula, um professor falando, que o que Romanos, Paulo está falando que o justo viverá pela fé, que ele apresenta na carta aos Romanos, nós somos as obras que nos salvam diante de Deus, a justiça de Cristo, obra diante de Deus. Agora, Tiago, ele está nos falando de obras diante dos homens. Não é uma obra para nos salvar,
mas é para glorificar a Deus. Ou seja, seria como se a gente entendesse que são as obras como resultado da salvação, pastor Ribeiro? Perfeitamente, né? Essas obras que são fruto da vida do mordomo, aquilo que Deus fez por ele e aquilo que ele tem feito com os dons de Deus, então o resultado disso são os frutos, são as boas obras, que inevitavelmente vai apontar para o Senhor. E como mordomos, nós somos testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo. E essas boas obras devem falar em favor do reino de Deus. É muito bom que a gente pontue isso, porque às vezes na vida cristã a gente encontra uma ou outra pessoa ainda cometendo erros importantes na questão da produção dos frutos, né? Ou o fruto do Espírito, que envolve tudo isso, né? Às vezes levamos a nossa vida religiosa entendendo que somos salvos pela fé, mas na prática focamos apenas a nossa obra, não como resultado. Como conversamos na última semana, não gastamos tempo para formar um hábito de comunhão, não buscamos a Cristo. E aí precisamos demonstrar na nossa vida uma plataforma de um crente fiel, uma aparente de um crente fiel, né? Eu já disse 3 vezes nessa temporada o que eu vou dizer, né? Eu tenho o meu pastor aqui da minha igreja, na cidade em que eu moro, em que diz assim, tem muita gente que tem coreografia de crente, né? Coreografia de crente, eu gosto disso, porque assim, tem que ser resultado, senão é coreografia, senão a gente está buscando pelos nossos próprios méritos. Você entende como sendo um grande perigo, um laço aos pés de um cristão hoje, esse ponto, pastor Oséias? Com certeza. Como eu disse aqui, que a carta de Romano fala como ser justo diante de Deus. E Tiago, ele fala como ser justo diante dos homens. Agora, os extremos, eles são perigosos, porque tem muita gente que quer viver uma vida correta e ele chega ao extremismo. Ao extremismo. Outro quer viver assim, não, Cristo me liberta, é só pela graça de Cristo, eu não tenho que fazer nada, e ele vai para o liberalismo. Os dois extremos são perigosos. Na verdade, os extremos são sempre perigosos. O que nós temos que harmonizar é trazer o equilíbrio para o centro. Então, o ser humano não é salvo por praticar nenhuma obra que lhe garanta a salvação. A salvação já nos está garantida pelas obras efetuadas por Cristo na cruz do Calvário. Nós somos salvos somente dessa maneira. Não há uma outra porta que abra o céu, a salvação, para o ser humano. Agora, Jesus disse assim, se me amais, guardarei os meus mandamentos. E o mandamento de Deus reflete o seu caráter, no sentido de que ele até resumiu os 10 em 2. Porque os 4 primeiros falam de amor a Deus, algo vertical, que o mordomo deve ter, algo vertical. E os outros 6 falam de amor ao próximo, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, essa questão é importante porque muita gente, porque hoje as prisões estão cheias no nosso país. Pois é. Porque pessoas desenvolveram hábitos errados e esses hábitos errados tiveram consequências. E pela lei do país, eles foram julgados transgressores de uma lei que traz harmonia para a comunidade e para a população. Eles estão lá, de alguma maneira, pagando a pena pelos seus hábitos, maus hábitos. Então, e a lição vem nos falando aqui como a primeiro texto que ele vem colocando de Pedro, assim, mantendo exemplar o vosso procedimento. Exemplar. Tem muita gente que diz assim, olha, eu não sou exemplo para ninguém. Eu não sou exemplo para ninguém. O cristão tem que ser exemplo. Paulo diz assim, tem que buscar essa meta, né? Tem que buscar essa meta. Você, como pai, é exemplo para o seu filho. Você é exemplo. Quer eu queira ou não. Quer queira ou não. Um exemplo positivo ou negativo. Então, Jesus quer que nós sejamos um exemplo positivo. Ele diz, vós sois sal. Você é luz. Então, nesse aspecto, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Agora, Paulo, ele não tinha falhas? Sim, ele não tinha erros? Claro que tinha. Ele se diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Exato. Mas ele estava num crescente, lutando para alcançar dentro da sua esfera a perfeição. E tinha que ter uma coragem muito grande para dizer, sejam meus imitadores, porque eu imito a Jesus. Essa tem que ser a nossa meta, né? Vocês em casa, a gente aqui,
temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Agora, É sim. interessante que a salvação ela tem dois aspectos, né? É o aspecto subjetivo, é aquilo que Deus opera em nós, aquilo que sentimos, a experiência, mas também tem um aspecto objetivo. Paulo, né, vai dizer lá em Efésios que, apesar de nós não sermos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. E no mundo religioso contemporâneo, alguns têm substituído a doutrina, a palavra de Deus, a conduta, apenas pela experiência religiosa. Eu estou me sentindo bem, estou em paz com Deus, e o que importa é o que está no meu coração, não importa o que eu faço, ou o que eu fale, ou como me comporte. Doutrina e teologia não valem muito, o que vale é o que eu sinto. Então, essa experiência, ela é negada pela Bíblia, porque a Bíblia diz que os homens precisam ver em nós esta mudança. Então, Jesus, ao se despedir dos discípulos ali em Atos capítulo 1, ele diz assim: vocês são as minhas testemunhas. Ou seja, o cristão, ele é o argumento em favor de Cristo. O cristão, ele é a evidência de um Cristo vivo que opera e que salva. E vale a pena segui-lo. Perfeitamente. Então, quando os homens veem essa transformação em nós, que deve ser visível, então eles vão glorificar a Deus, eles vão olhar para o céu. Agora, vamos partir para uma parte bem prática dentro do nosso manual de estudos. Nós temos aqui uma grande evidência, ou talvez uma primeira grande evidência, a respeito deste ponto relacionado à mordomia cristã. É o resultado da mordomia na vida de um cristão, de um mordomo, chamado piedade. Tem a ver mordomia com o desenvolvimento da piedade, pastor Oséias? Com certeza. E o manual aqui traz alguns exemplos. Fala o exemplo de Jó, a vida de Jó. E o primeiro, o escritor, ao falar desse personagem, ele começa narrando assim: Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora, Jó, quando depois de toda a turbulência que aconteceu na sua vida, quando ele se apresenta diante de Deus, ele se vê imperfeito. Mas Deus, ao narrar, e o escritor, ao narrar a vida de Jó, diz assim: homem íntegro. O próprio Deus agora diz mais à frente: viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, diante da sociedade, a vida de conexão de Jó com o seu Deus, que foi num outro estudo que nós fizemos na semana passada, colocava Deus em primeiro lugar, fazia com que ele tivesse empatia com os seus semelhantes. Jó, ele chegava a dizer o seguinte: olha, nunca passou na porta da minha casa, eu era moleta para o aleijado, para o deficiente. Eu era olhos para o cego. Ou seja, todo aquele que estava com fome, eu alimentei. Eu fazia justiça para com os injustiçados. Então, a mordomia tem muito a ver com a piedade. Mas a piedade, o ser humano por si só, não pode fazer nada de bom. Porque o próprio Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém estiver conectado em mim, enxertado, esse vai dar muito fruto. E o vosso fruto tem que glorificar a Deus. Então, veja bem, o fruto não é para a salvação, mas o fruto é para glorificar a Deus. Então, Deus, ele nos salva para nós sermos uma bênção para as outras pessoas. Quando ele chamou Abraão, ele disse assim: eu estou tirando daqui de Ur dos Caldeus para você ir para uma terra diferente, eu vou te abençoar, mas quero que você seja uma bênção para todas as nações da terra. Então, veja bem, Deus, ele quando nos chama, e a vida de piedade, é para que nós sejamos um canal de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Maravilha. Gente, está muito bom o nosso papo, o tempo passa, mas não saia daí, porque nós voltamos em 2 minutos para o segundo bloco do programa de hoje. No início desse segundo bloco, eu já quero oferecer um presente para você, em nome do programa Lições da Bíblia, que é a oportunidade de receber em sua casa gratuitamente, sem nenhum custo para você, de verdade, um exemplar do curso bíblico Entre Família. Estudar a Bíblia é a principal razão de todo o programa que você assiste aqui
na TV Novo Tempo e é do Lições da Bíblia também. É um incentivo a você a buscar na palavra de Deus a verdade do Senhor Jesus. E às vezes a família passa por crises. Entre Família é um curso que aborda muitos temas do nosso dia a dia, na vida conjugal, na educação dos filhos, na nossa vida como mordomos de Deus, ensinando a gente princípios da mordomia cristã que são importantíssimos. Você pode receber em sua casa, telefonando para o código de área 12 21 27 31 21, sempre em horário comercial, ou em nosso blog, você pode fazer o pedido lá. Clique nesta imagem, no blog do programa Lições da Bíblia, está o endereço na sua tela, você clica ali e vai poder solicitar este material. Quando você estuda a Bíblia, o Espírito Santo te prepara para uma vida mais piedosa, uma busca pela santificação, que é bem o tema que a gente está trabalhando aqui hoje no programa. Aliás, pastores amigos aqui, pastor Ribeiro, a piedade, que é um resultado da vida, o resultado da mordomia cristã, né, quando a gente tem contato com Jesus, a piedade é uma busca da santificação a cada dia também, é um resultado daquilo que Deus fez e ela nos impulsiona para uma vida de santificação, né? É isso mesmo, a piedade é uma evidência, uma evidência de uma vida santificada, de uma vida que está nesse processo de santificação. Então, o piedoso, ele vai demonstrar praticamente, na prática, que a religião verdadeira, que a vida de comunhão com Deus, está realmente surtindo efeito na sua vida. Interessante que a lição aqui, o manual, ele nos traz um aviso, um alerta com respeito até aquilo que o senhor já colocou, não é? E tem cristãos que são tipo acrobatas, como é que foi a expressão que o senhor usou? Pai, não lembro agora. O coreografia. Coreógrafos. Então, o autor aqui, né, 2 Timóteo 3, então o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias haveria alguns perigos. Os homens seriam maus, cruéis, enfatuados, amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Mas também alerta que nos últimos dias haveria uma piedade vazia, uma piedade oca. Homens que teriam uma forma de piedade, mas não teriam poder. Então, veja, a religião verdadeira, ela é evidenciada por práticas piedosas e a vida do mordomo, ele valoriza aquilo que é espiritual. Porém, há o risco de nós aparentarmos ser piedosos, a grande questão aqui de Romanos e Tiago, e achar que só pela prática piedosa já somos cristãos verdadeiros, quando na realidade a piedade é o resultado daquilo que está aqui, daquilo que operou no interior do ser humano, no coração do mordomo. Legal. Então, a nossa vida piedosa, ela é uma consequência da santificação, da comunhão, de estar, de fato, sendo transformado dia após dia na presença do Senhor. Como é que a gente pode conceituar a palavra piedade, pastor, na sua compreensão, na sua concepção? Eu diria que é refletir o caráter de Cristo aonde nós estivermos. Cristo, ele tinha piedade dos fracos, Dos oprimidos. E ele disse, é interessante que na sua volta, nós até falamos que o hábito do cristão de aguardar a volta de Jesus. Na lição da semana passada, né? Em Mateus 25, ele diz assim, nos últimos dias, quando ele vier, ele diz que vai ter dois grupos. Ele até usa a expressão bodes e ovelhas, um à direita, outro à esquerda. E ele diz que vai dizer para um grupo assim, olha, eu estava nu e tu me vestiste. Eu estava preso e você me visitou. Eu estava com fome e você me deu o que comer. E aí esse grupo, que é chamado de ovelhas, eles vão ficar impressionados e dizer para Deus assim, Senhor, quando é que nós te vimos nu, preso, com fome, e nós fizemos essas coisas? Não me lembro. Então, veja bem, a piedade, ser piedoso para com as pessoas, ser gracioso, deve ser algo natural. Aquilo que eu falei, que se eu estou enxertado na videira, você não, um pé de mangueira não força da manga, porque é natural da mangueira produzir manga. Um pé de caju, um cajueiro, ele não força produzir caju, porque é natural dele produzir caju. Assim, o cristão que verdadeiramente está conectado com Cristo, que o coloca em primeiro lugar, vai desenvolver hábitos
que glorifiquem a Deus e que fortaleça e ajuda a comunidade ao seu redor. Claro. Então Jesus, ele parabenizou essas pessoas por fazerem isso de maneira desinteressada. Claro. Aí que vem o problema, muita gente acha, eu vou fazer obras de piedade, uma obra social, de entregar uma cesta básica aqui, outra acolá, como se isso fosse um passaporte para o céu. Isso não é um passaporte para o céu. Porque nada que eu faça aqui, por mais que eu viva uma vida piedosa aqui para com os meus semelhantes, Me credencia para o céu. isso não me credencia para o céu. Agora, é impossível ter Cristo na vida e colocar Cristo em primeiro lugar E não ser piedoso. e não ser piedoso. Aí que está o detalhe. É a questão do resultado. Do resultado. Tudo tem que ser resultado. Na vida espiritual é o resultado da minha comunhão com o Senhor Jesus a cada dia. Esse resultado que me impulsiona a ser um cristão verdadeiro, um mordomo fiel, né? Tem que ser aquilo que você falou na semana passada. A nossa luta é para buscarmos e formarmos o hábito de buscarmos a Jesus. A cada dia, na nossa primeira hora do dia, termos essa comunhão com Ele, entendermos o que Ele é para a gente, né? Pastor Ribeiro, um outro ponto que mostra aqui como resultado da mordomia é que um dos resultados é o contentamento. Que tipo de contentamento é esse? Sobre o que o autor do nosso manual está falando aqui ao falar sobre contentamento como resultado? Bom, o autor traz um texto interessante de Paulo, quando escreve aos Filipenses. E Paulo escreve essa carta aos Filipenses para agradecer àquela igreja que o ajudou. E é interessante que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso. E em toda a carta ele vai dizer aos irmãos, alegrai-vos, fiquem felizes, fiquem contentes. E nessa narrativa do capítulo 4, ele vai dizer dos seus sofrimentos, suas dores, ele vai contar das necessidades que ele passou e vai revelar, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que uma pessoa pode ser contente presa, né? Como é que alguém está satisfeito presa, né? Então, esse contentamento, ele não é fruto de questões externas e nem mesmo é resultado daquilo que esse mundo nos oferece. É uma disposição interior como resultado da presença de Cristo. Porque é nesse mesmo capítulo que Paulo vai dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, perceba vocês que o contentamento é a sensação de estar suprido, não com as coisas deste mundo, mas estar suprido com a própria presença de Cristo. E como é que esse suprimento acontece? É através do relacionamento. Então, o salmista Davi, no salmo bem conhecido, Salmo 23, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estava lendo esses dias uma pesquisa, um artigo de uma socióloga norte-americana, falando sobre essa questão de vivermos uma geração de pessoas entediadas, descontentes. E ela aborda algumas coisas interessantes quando ela fala assim que hoje a busca principal de muitas pessoas é pela tecnologia, por um smartphone, você ter tudo no seu celular e redes sociais, e você viver só nisso, está tornando as pessoas doentes e elas se entediam facilmente e se tornam descontentes. Interessante essa análise que ela vem fazendo. É bem interessante mesmo. Parece que o ser humano quer ocupar o lugar do Senhor Jesus com outras coisas, mas não tem como. Não tem como. Só o Senhor Jesus pode dar o verdadeiro contentamento, né, pastor? Existe. É verdade, isso que o pastor Ribeiro acabou de colocar, contentamento também não é sinônimo de ociosidade. Não é essa a interpretação, ou seja, eu alcancei isso daqui, eu não vou lutar por mais nada. Eu terminei meu ensino médio, eu estou contente com o ensino. Não é esse tipo de contentamento. Aí eu não quero crescer mais, eu não vou fazer uma faculdade. Eu terminei minha faculdade, não vou fazer um mestrado. Eu vou fazer um mestrado, não vou fazer um doutorado. Nós, enquanto tivermos oportunidades, nós devemos crescer. Seja no aspecto profissional, o aspecto familiar, seja no aspecto espiritual. Mas o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala, e o pastor Ribeiro até mencionou que ele estava preso. Agora, ele estava preso não por maus hábitos dele, por causa da fé dele. Por causa da fé dele, ele estava preso por um império, que na época era o Império Romano, e que não tolerava o cristianismo. E por não tolerar o cristianismo, e ele, por seguir a ordem de Cristo, ir por todo o mundo, ele ia em todos os lugares, e eles tinham a esperança da volta de Jesus, e ele queria compartilhar isso.
E em função dele compartilhar a esperança que ele tinha no coração, ele foi tolhido e colocado na prisão. Mas lá na prisão, ele teve necessidade até de alimento. E os irmãos mandavam alimento para ele. E ele diz assim, eu aprendi a estar contente, tanto na riqueza quanto na pobreza. Aí ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que muita gente usa esse texto para dizer assim, eu vou conseguir isso na vida. Não, eu vou conseguir um patrimônio X, porque tudo posso naquele que fortalece. Mas se você ler o contexto, também ele serve para isso, porque tem Deus na vida, se você lutar, trabalhar, se especializar, Deus vai abrir portas. Claro. Mas Paulo, no texto anterior, um texto fora do contexto, pode criar um pretexto. Claro. Então, o contexto é o que vem antes também. Ele diz assim, em naufrágios muitas vezes, em prisões muitas vezes, esbofeteado, entre dificuldades entre patrícios, em dificuldade entre gentios. Ele diz assim, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. A certeza de que Deus estaria com ele em todas as circunstâncias. É a presença de aquele Deus. contentamento, pastor Ribeiro, que mesmo você passando por uma prova, você está contente não porque está sofrendo, Sim. mas porque Deus está no comando da sua vida. Não é? É essa a visão? E é isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo fala. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o mordomo, ele entende pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que ele entende é que a nossa vida, ela é passiva de intempéries, de mazelas. O mordomo pode sofrer, Claro. ou se angustiar, ou ter perdas na vida. Isso é possível. Mas o mordomo também entende a segunda coisa, que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Esse Deus que dirige a nossa vida, a nossa existência, e dá provas do seu amor por nós, é que nos faz sentir contentes, no sentido de que, de alguma maneira, a ausência de algumas coisas neste mundo, ela é suprida pela pessoa de Cristo. Então, Paulo, nessa mesma carta lá aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E é interessante que, como o senhor colocou muito bem, as pessoas vivem correndo hoje, em busca de coisas. E aí você compra coisas, você cansa daquilo, troca, descarta, compra de novo. É uma correria. Busca um contentamento nisso, né? Buscando alguma coisa, correndo o tempo todo, atrás de algo que não sabe o que é. E quando encontra, por um momento, por alguns segundos, por algum instante, fica satisfeito, mas depois volta aquele vazio novamente. Exatamente. É isso que o sábio Salomão aqui em Eclesiastes, ele vai dizer que as pessoas, o ser humano, vive o tempo todo correndo atrás do vento, daquilo que é vaidade, ou daquilo que não se sustenta, daquilo que não alimenta. Quando a gente vive assim, seria uma demonstração de falta de confiança em Deus, pastor Oséias? Porque a gente sabe que um outro resultado na vida do mordomo fiel é a confiança. Mas quando a gente vive dessa maneira como a gente, como ser humano, vive, estamos demonstrando que estamos vivendo independente de Deus e buscando a nossa autossuficiência? Com certeza, porque se Jesus, isso que o pastor Ribeiro falou aqui, nós temos a indústria e o marketing que é feito. Se a pessoa colocar, para ele estar contente, ele tem que sempre ter o celular do ano, o carro que foi recém-lançado. E se ele não atinge essa meta, ele fica descontente. A pessoa usa o seguinte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você tem Deus como seu sumo pastor, pastor Lanza. E o amigo que também está conosco. Mas existe coisa na sua vida que você tem falta, que você gostaria e que você não tem? Esse texto está falando o seguinte, que tudo que é básico para a minha vida, Deus vai suprir. E eu peço para Deus, não para que Ele coloque tudo aquilo que eu quero, mas tudo aquilo que eu necessito. Porque tem coisa na nossa vida, a gente cria necessidade que elas são irreais. Se eu viver por comparação, eu sempre vai ter alguém que vai ter um talento mais do que eu tenho, vai ter uma casa melhor do que eu tenho, vai ter um emprego talvez melhor do que eu tenho, vai ter uma roupa melhor do que eu tenho. Então, se o ser humano, infelizmente hoje, o ser humano vive querendo se comparar. Se eu ficar nesse tipo de comparação,
eu realmente vou estar sempre descontente. Agora, a confiança é fundamental, porque Jesus diz assim, olhai os lírios no campo, olhai as aves no céu, elas não semeiam, elas não plantam, mas a todas eu cuido delas todos os dias. Vocês não valem mais do que as aves? Ou o lírio que nasce bonito, mas daqui a pouco é juntado e é queimado? Não é a vossa vida mais do que, o vosso corpo mais do que a veste e a vossa vida mais do que o alimento? Jesus, se eu dei o corpo, eu vou dar o alimento. Se eu dei o corpo, eu também vou dar as vestes. Agora, isso não significa sentar numa cadeira, estar balançando e não sair para a vida. E não sair para trabalhar, né? Não sair para trabalhar. Então, eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance e colocar diante de Deus que Ele complete. Claro. Confiar em Deus é saber o seguinte, Ele vai estar a despeito das circunstâncias, a despeito do mar bravio, a despeito da turbulência que há, eu vou estar contente. Lembra dos discípulos quando eles estavam em alto mar, ali no mar da Galileia, naquele lago, e o texto diz que houve uma ventania e as ondas ficaram bravias ali, e Jesus estava deitado naquele tumulto todo, dormindo na polpa do barco. Eles faltaram confiança em Deus, o mestre estava ali, o que fez o céu, a terra e que controlava. E Jesus diz assim, olha, cadê a vossa fé? E Jesus mandou acalmar a tempestade e tudo se fez bonança. Então, em meio à turbulência da vida, eu tenho que ter a certeza de que Deus está comigo. Ele está comigo. Confiança eu tenho que desenvolver através de hábito. Maravilha. Legal aí os comentários de vocês. O tempo passa rapidamente e vamos para o intervalo. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje e o último bloco dessa temporada também. Não saia daí. E já voltamos com o terceiro e último bloco, com os amigos aqui, os pastores Oséias e Ribeiro, amigos que vêm da região norte do Brasil ali, Belém, o escritório regional para a região norte do brasileiro, pastor Oséias, pastor Ribeiro, no nosso escritório ali em São Luís. É uma alegria receber os amigos aqui. Gente, último bloco do programa, último bloco dessa temporada. Passa rápido, estudando, né? Esse tema da mordomia e nessa semana estudando sobre esse tema dos resultados da mordomia cristã. São muitos os resultados na sua vida, na minha vida, que a gente tem que buscar no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas nessa parte final, eu quero ver com vocês mais um desses resultados, que é a nossa influência. A nossa influência também tem a ver com a mordomia cristã, pastor Ribeiro? De fato tem, porque nós somos a luz do mundo. Então, o mordomo, ele reflete na sua vida diária, ele reflete as ações de um cristão, de um homem piedoso, de um homem contente. O mordomo, ele não vive isolado no mundo. Ele vive em família, ele vive na comunidade, trabalho. E aonde o mordomo está, ele precisa realmente influenciar as pessoas com as suas ações, com a sua vida, de tal forma que as pessoas possam entender que os valores da mordomia estão presentes na vida do mordomo. E a gente vê muita gente, às vezes, podem até discordar da gente aqui na nossa conversa, mas eu tenho ouvido muita gente falando assim, às vezes isso não tem nada a ver, cada um vive a sua vida. Mas basta um cristão cometer um erro na sociedade, aí a notícia normalmente é assim, aconteceu isso, fulano de tal fez isso e era evangélico. E era alguma coisa assim, já diz até o nome da igreja dele, né? Bom, se os próprios jornalistas muitas vezes retratam a notícia identificando um pouco da religiosidade daquele que cometeu um delito ou coisa parecida, isso mostra que as pessoas se importam com a influência, não é, pastor José? Não é uma coisa que deve passar despercebida na vida dos outros ou na nossa? Com certeza. É bem verdade que uma notícia como essa, ela é negativa para o cristianismo, mas ao mesmo tempo se torna positiva porque as pessoas estão
nós estamos como um Esperam da espetáculo, gente, esperam da gente isso. Porque outras pessoas que não têm esse hábito também de viver uma vida, na medida do possível, pelo poder de Deus, uma vida correta, respeitando os seus semelhantes, sabendo os seus limites. E quando o cristão ele tropeça em algum aspecto, as pessoas colocam os olhos, olha, é o crente, é o cristão, é o evangélico. O mundo, que não tem, às vezes, esse tipo de ética, é natural, é normal. Mas quando o cristão ele faz, o crente, o evangélico, ele é visto. Agora, por que isso? Há um provérbio romano que diz o seguinte: a palavra, ela tem o poder de mover as coisas, mas o exemplo tem o poder de arrancar. É muito mais forte, é muito mais profundo. Então, as pessoas, verdadeiramente, elas estão mais interessadas de ver o cristianismo na minha vida do que simplesmente ouvir o cristianismo dos meus lábios. Ou seja, meu exemplo talvez seja a única Bíblia, a minha vida vivida, talvez vai ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ter acesso na vida. Ou seja, você vai ser Jesus para muita gente. Claro. Perfeitamente. Né? Agora, no mundo pós-moderno que a gente vive, não é tão fácil, né, a gente dizer assim, olha, você tem que ser isso, você tem que buscar Jesus, o resultado vai ser uma vida de tudo aquilo que a gente já falou, né, de confiança, de contentamento, de realmente plena alegria no Espírito Santo, e conforme a gente está vendo aqui nesse momento, a influência, a boa influência, essa geração pós-moderna, ela parece-me que é um pouco avessa à palavra de Deus, à revelação de Deus, não é, pastor? Ou não é essa a compreensão que você tem na sua região, lá no seu trabalho? Na realidade, essa geração pós-moderna, ela é avessa a qualquer padrão. Qualquer padrão de conduta, qualquer padrão, qualquer estilo de vida, qualquer norma. E aí, os padrões de conduta não são pautados por nenhum fator externo. Então, cada indivíduo determina a sua maneira de viver. Por isso, torna-se tão difícil, às vezes, você pregar e falar. Mas quando você vive e demonstra que é real, demonstra que o poder de Deus é real em nossa vida, então nós temos muito mais chances de alcançar pessoas e convencer pessoas. Veja bem, o interessante é que num bloco anterior nós falamos o seguinte, isso também é profético. Porque Jesus diz lá, o texto que comentamos no bloco anterior, nos últimos dias os homens seriam egoístas, jactanciosos, arrogantes, caluniadores, blasfemadores, implacáveis, inimigos do bem, traidores, desafeiçoados. Ele fala assim, não desejando... a pais e mães. Desobediente a pais e mães e contra as coisas de Deus. Então, é um quadro pintado há mais de 2000 anos, retratando o nosso tempo. Retratando o nosso tempo. É interessante que, se eu não me engano, foi em Harvard, a Madre Teresa de Calcutá, ela foi convidada para dar uma palestra. E lá, ela estava falando sobre a questão de viver, os jovens se resguardarem de não ter sexo antes do casamento, se reservar para uma vida no casamento, as meninas, os rapazes. E, de repente, um daqueles jovens lá, mente pós-moderna, se levantou, o que você sabe sobre isso? Você não é uma freira? Como é que você sabe que isso é prejudicial? Como é que isso não é bom se você é uma freira? Ela diz assim, eu sei porque lá onde eu estava, em Calcutá, eu vi adolescentes de 12, 13 anos grávidas nas ruas. Eu sei o sofrimento que isso traz de um sexo irresponsável, ou seja, conduta. Então, ela não tinha, pela opção que ela fez como freira, não viveu uma vida de um casamento e tal, mas isso não significa que ela não tinha experiência de lidar com pessoas que estavam sofrendo por uma decisão inconsequente, irresponsável. Eu não preciso fumar para saber que o cigarro faz mal. Sim. Eu não preciso tomar 1 litro de óleo diesel para saber que ele vai me matar, né? São detalhes assim que ficam bem óbvios, né? É uma boa colocação essa, ou seja, precisamos ter uma postura como mordomos do Senhor Jesus que realmente influencie o mundo. Como você falou da luz, o pastor falou do sal. Perfeitamente. Cada vez mais a gente deveria relembrar as nossas comunidades, quem sabe aqueles que estão nos assistindo agora, frequentam uma igreja, uma comunidade cristã,
deveríamos relembrar as ovelhas do rebanho de que o Senhor Jesus tem esse padrão e devemos ser uma boa influência para o mundo. Uma boa influência. A nossa experiência real com Cristo, a nossa vida com Cristo, é quem vai, de fato, testemunhar para o mundo. Como o pastor Oséias colocou muito bem, até mesmo sem usar palavras, apenas com a vida. Paulo, ele disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele tinha essa capacidade de dizer, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, mais do que nunca, o mordomo, através dos hábitos saudáveis e através de sua vida de comunhão com Cristo, ele precisa viver essa experiência real de demonstrar ao mundo que a salvação, que a presença de Cristo e que há valores que são maiores do que deste mundo, há valores que são valores eternos e que esses valores são melhores do que aquilo que o mundo realmente oferece. E é interessante, pastor Lanza, que Jesus, o exemplo de Jesus, nos toca e deve nos mover para isso também. É uma escritora americana chamada Ellen White, ela escreveu dizendo que Jesus se aproximava das pessoas como alguém que queria o bem delas. Aproximava de cada uma querendo o bem. Ele supria suas necessidades e com isso conquistava a confiança delas. E só depois ele vem e dizia assim, vem, segue-me. Ou seja, se eu me deparo com alguém que está ali com fome, 2 dias sem comer, olha aqui, eu quero pregar sobre a esperança do futuro, abro a Bíblia para essa pessoa e vou falar de Bíblia. Na verdade, o que essa pessoa precisa é um prato de comida, é de uma cesta básica. O que ela precisa é ser cuidada. E depois, se houver interesse da pessoa, então você pode falar de uma esperança muito maior que vai além da comida física. Claro. Então, há até uma frase que diz assim, os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, nós devemos somente... Isso é fácil? Não. Mas com a vida conectada com Cristo, Ele é que vai me transformando cada dia em sentir amor pelos meus semelhantes. Em sentir desejo de fazer o bem por aqueles que estão ao meu redor. Não é natural do ser humano. É antinatural. Na verdade, é sobrenatural. Exato. É espiritual. Exatamente. Perfeitamente. Agora, pastor Ribeiro, no último ponto aqui do nosso manual de estudos dessa semana, fala também que a respeito de uma outra faceta dos resultados da mordomia cristã, a mordomia cristã, sempre tem que ter essas duas palavras, né? Mordomia. A palavra mordomia sozinha é ruim, mordomia cristã. O cristão tem que estar sempre junto ali com essa palavra. Palavras que queremos e palavras que não queremos ouvir. Bom, Como que é essa análise aí? o mordomo, ele recebe os bens para administrar. E agora chegou o dia do acerto de contas, da prestação de contas. Que esse é um aspecto da mordomia cristã também. Você gerencia aquilo que não é seu, cuida como se fosse seu, mas sabe que não é seu. E sabe que em algum momento o Senhor voltará, o dono. E aí você tem que prestar conta daquilo que você fez. E a grande questão desse último ponto da lição é, quando o Senhor voltar, que palavras Ele vai dizer a você? Muito bem, saiu bom e fiel, foste fiel no pouco, e vou te colocar sobre o muito, ou, infelizmente, aparta de mim que eu não te conheço. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto que nos leva a refletir na maneira como nós estamos gerenciando aquilo que Deus nos colocou em nossas mãos. Que tipo de mordomos estamos sendo? Aqueles que ouvirão boas palavras, palavras de elogio, ou aqueles que, infelizmente, serão reprovados por seus atos? E dentro desse aspecto, pastor Lanza, é interessante que Jesus, a cobrança, em certo sentido aqui, vai ser, os juros cobrados vão ser proporcionais ao capital que foi confiado. Os juros cobrados vão ser proporcionais ao capital confiado. Ele usou aqui a parábola dos talentos. Uma confiou 5 talentos, a outra confiou 2 e a outra confiou 1. E é interessante que Deus espera que esses talentos confiados ao fiel mordomo sejam administrados bem e multiplicados. Quando o Senhor retornou, e ele foi prestar conta com os administradores dos talentos confiados, do capital confiado. E o primeiro diz assim, tu me deste 5,
eu produzi bastante e multipliquei, aqui tem 10. As palavras que ele ouviu, vinde, servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco, 5. Deus ainda disse assim, foi o que recebeu mais, ele disse assim, foste fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar, porque você demonstrou boa administração. O segundo ele disse assim, tu me confiaste 2 talentos. E aqui estão 4, foi multiplicado. E o último apareceu dizendo assim, olha, tu me confiaste 1. Eu tenho a certeza e sei que o senhor é um servo, assim, bem Caxias mesmo. Então, é o seguinte, eu fiquei com medo, eu enterrei e está aqui de volta 1. E o Senhor ficou chateado com aquele servo. A parábola que Jesus usa é isso, está demonstrando o Senhor como Deus. Nós, como administradores dos talentos e dons que Ele nos confiou. Então, ele diz, por que servo mau? Ele agora não elogia esse último servo, ele diz, servo mau. Porque você acha que eu sou severo, então você não devia pelo menos colocar na poupança, colocar aí para render algum tipo de juro, para que eu recebesse o meu capital atualizado? Então, ele arrancou esse 1 talento e deu aquele que tinha 5, que já multiplicou para 10. Parece até injusto, não é verdade? Sim. Parece até injusto, mas a cobrança dos juros que Deus vai nos fazer será proporcional ao capital confiado. Eu não posso comparar com uma ou outra pessoa que de repente tem o dom de cantar, de tocar um piano, tocar um violão, tocar um violino, e ele sabe pregar, ele sabe fazer. São vários talentos. Agora a questão é, esses talentos estão sendo bem utilizados para honrar e glorificar o Senhor que confiou? Estamos entendendo que vamos prestar contas disso a Deus, né? Aí volta naquele seu comentário que você fez agora há pouco. Perfeitamente. Temos que viver com essa expectativa. Eu vou prestar contas a Deus, né? Nós temos que fazer o melhor que pudermos com aquilo que Deus nos dá, sermos fiéis naquilo que o Senhor nos confiou, porque naquele dia haverá prestação de contas. Com certeza. Meus amigos, nosso tempo foi embora, acabou. Eu fiquei muito feliz porque vocês vieram ao programa nesta última temporada, aliás, última lição dessa primeira temporada do ano. Eu acho que foi muito bom para todos nós, crescemos na visão de como sermos filhos do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus, bons filhos de Deus, que vão prestar contas um dia e querem ser bons mordomos. Que você seja um mordomo fiel, que eu também, que meu amigo aqui, pastor Osés também, meu amigo pastor Ribeiro também. Amém. Pastor Osés, obrigado pela sua participação nessas 2 últimas semanas. Bem-vindo sempre aqui. Obrigado. Pastor Ribeiro também, muito obrigado. Sempre bem-vindo com a gente, Obrigado, tá bom? obrigado. Olha, a nossa próxima temporada, que começa na próxima semana, nós vamos estudar sobre a preparação para o tempo do fim. O fim está próximo, como disse Jesus, e precisamos nos preparar. Aguarde, porque teremos uma grande temporada. Fiquem com Deus, Deus abençoe a você e sua família, e nos vemos aqui na próxima semana.